Olá, sejam bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos toda semana evidências que impactam nossa prática. Eu sou a Aline, médica de família, e trabalho com telemedicina. Eu sou o Patrick, também médico de família e atuo em consultório próprio. E eu sou o Luciano, médico de família, especialista em saúde digital, trabalho atendendo presencial e à distância e também sou supervisor acadêmico do programa Mais Médicos. Gostaríamos de lembrar que nada do que falamos aqui representa as instituições onde trabalhamos, representa apenas a nossa opinião, o nosso ponto de vista como médicos. As referências dos artigos citados vão ficar disponibilizados na área de texto da descrição do canal que você estiver ouvindo. Hoje a Aline vai falar sobre estratégias de mudança comportamental para a atividade física em idosos. O Patrick vai trazer informações sobre minoxidil oral para alopécias. E eu vou trazer um artigo que faz uma revisão sobre insônias de forma geral e a medicação que a gente pode utilizar nesses casos. Eu busquei esse artigo porque é um tema que está recorrente recentemente aqui no nosso podcast. A gente teve perguntas não respondidas no episódio 12, no episódio 13, quando a gente foi discutir sobre o tema de insônia. É um tema super prevalente, toda hora a gente vê nos consultórios. E ficou aqui uma dúvida, né? Quais as alternativas à quetiapina, como a gente falou no episódio 12, ou o magnésio, que a gente veio falar no episódio 13, onde ele se encaixa em termos de evidência? E aí, o que mais a gente pode usar, o que tem mais evidências e que tipo de evidência a gente vai encontrar? Esse artigo ele é de 2022 e foi publicado no Lancet por Crescendo e colegas. E o objetivo dele é justamente comparar a eficácia dos tratamentos farmacológicos para insônia, seja ela aguda ou de longa data, em adultos. A revisão sistemática foi feita com alguns artigos e meta-análise em rede em associação, e o desfecho primário buscado era a qualidade do sono, que foi obtida por escalas de autopercepção. Outro desfecho era a descontinuidade do uso do medicamento, por qualquer razão, seja efeitos adversos ou alguma questão de segurança da medicação que os profissionais têm intervido. Foram analisados 170 trabalhos com 36 tipos de intervenções diferentes, com várias medicações. Desses, 154 eram estudos duplos cegos, ensaios clínicos duplos cegos randomizados, com 30 intervenções diferentes no final das contas. E, para vocês terem ideia, desse recorte de 154 duplos cegos, 44 mil participantes. Então, é um volume bem grande de pacientes com várias medicações utilizadas. O artigo está aqui de referência, se vocês quiserem ter mais detalhes de medicações específicas. Mas eu trago destaque aqui para algumas questões que não estavam claras nas nossas discussões anteriores, inclusive. Então, primeiro, ele traz aqui uma medicação que é o Exopiclone. Ele faz parte aí da família das ciclopirrolonas, que são essas medicações que, em geral, começam com Z, né? A gente tem aqui muito comum o Zolpidem, e é uma das medicações que a gente utiliza para insônia. Ele é um Zolpidem melhorado, vamos dizer assim. No Brasil é comercializado com o nome de Prisma, e ele tem um perfil favorável, porém com mais efeitos adversos que outras alternativas, que é algo que a gente já discutiu aqui também, né? As medicações em geral vão trazer aqui mais efeitos, mas junto com isso, mais efeitos adversos. Tem uma outra medicação que está em fase aí de estudos mais complexos, que é o Lemborexant. Ele não tem no Brasil ainda, não está liberado para uso, mas ele é um duplo antagonista dos receptores da orexetina, que é uma outra classe de medicação. Então essas duas são as duas medicações que chamaram mais atenção nesse trabalho publicado. Um ponto de destaque é a melatonina e a raumeteona, que são dois medicamentos que também são utilizados no Brasil para a gente pegar as pessoas pegarem no sono ali naquela fase inicial, e eles tiveram um efeito bem próximo do placebo nas análises. Enquanto benzodiazepínicos e trazodona, que é uma dos antidepressivos mais utilizados para melhorar a qualidade do sono, podem ser efetivos, principalmente de forma aguda, só que com o passar do tempo vai se causando aí uma série de problemas dos usos contínuos dessas medicações. Então, o que eu entendo desse trabalho, né? Acho que ele ajuda a entender onde inserir cada medicação na nossa prática. De acordo com o que a gente foi discutindo nos episódios anteriores, medicações pontuais, agora eu consigo ter uma visão um pouco mais geral de onde colocar cada uma
das medicações aqui. Então, por exemplo, eu gosto bastante de usar a trazodona nesses casos mais pontuais, como adjuvante ao antidepressivo, adicionar, por exemplo, o exopiclone como uma evolução do zolpidem pode ser interessante, e ele tem ali um perfil de efeitos adversos que também existe com uma certa intensidade. Por exemplo, de 1 a 3% das pessoas podem ter pesadelos ou sonhos estranhos com ele, que é algo bem próximo do que o zolpidem já trazia, né? Então, a escolha é uma escolha complexa, ela passa sempre por você tentar todas as estratégias não medicamentosas, então vale a pena e é um dos impressos que eu ainda mais uso hoje em dia, seja para entregar na mão ou mandar isso para um paciente através de algum meio digital, mas a medicação tem um espectro aí bem grande, desde o magnésio também, que a gente já falou no episódio 13, a essas outras estratégias que a gente falou agora. E preço também, né, Lu? Eu não sei se você chegou a dar uma olhadinha no preço, fui olhar o preço agora do Prisma de curiosidade, varia de 70 a 100 reais, então 3 a 4 vezes mais caro, 3 a 5 vezes mais caro que o Zolpidem, assim. Acho que pode ser uma coisa alta. Eu sei que o que eu vou falar agora é total opinião, eu não sou especialista, mas do médico atendendo. Eu acho que esse 3% de pesadelo é muito baixo para o Zolpidem. Eu não sei se já usaram o Zolpidem com alguma constância para paciente. O que eu acho que acontece é que as pessoas elas esquecem de reportar isso como um efeito colateral. Elas não percebem que isso é um efeito colateral da medicação. Mas que é muito impressionante a frequência disso, sim. Até, bom, eu, quando eu já tomei, achei que eu tive também, então pode ser até um viés aqui de seleção, mas eu realmente acho que é mais do que 1 a 3%, sim. Olha, eu também fiquei bem suspeito dessa medicação, dessa estatística, e a gente vai seguir esse círculo vicioso de sempre procurar algum outro assunto. O próximo que eu vou buscar agora vai ser isso: efeitos de pesadelos e principalmente sonambulismo em pessoas que usam as medicações ES. Eu achei bem pouco também quando eu olhei a estatística. Boa. E eu acho que tem uma coisa que talvez a gente também tenha que buscar que me preocupa porque assim, geralmente essas medicações elas vão ser usadas por bastante tempo. Então, dependência, e também consequências, né, de longo prazo, enfim, isso me preocupa um pouco, né, quando a gente vai pensar em medicação, apesar de ser uma das consultas que acho que mais me angustia, assim, né, da pessoa com aquela limitação importante para dormir, né, cansada mesmo, assim, né, porque é extremamente angustiante para os pacientes, né, não conseguir dormir, né, bem uma noite, não conseguir pegar no sono, acordar, ter muitos despertares noturnos aí. Então, acho que eu empatizo um pouco com esse sofrimento, mas a medicação ainda me deixa super insegura. Mas você tem muita razão, porque até nessa revisão também ele pontua os problemas de uso crônico, basicamente de todas, principalmente dessas que fazem mais efeito. Então, benzodiazepínico, trazodona, os próprios ES, né, Zolpidem, Exopiclone e tal. Eu só senti falta nessa revisão de uma análise um pouco mais específica da medicação que a gente já trouxe aqui no episódio anterior, inclusive, que é o antipsicótico quetiapina. Exatamente, quetiapina. Por um minuto eu esqueci o nome. Então, ele não inclui nenhum estudo que tinha quetiapina, justamente por algo que a gente já discutiu ali, né, da limitação ali de evidência científica nessa linha. Mas é isso, temos evidência científica o suficiente para questionar o uso de medicações a longo prazo, como Zolpidem, como benzodiazepínicos, até a trazodona também. Boa. Perfeito. E bom, só porque acho que o tema até que é longo, a gente está falando dele várias vezes. Você acha que esse traz alguma mudança, alguma novidade para a sua prática, Lu? Olha, ele me deu uma visão mais geral de todo o leque disponível aí de medicações para utilizar. Na prática, eu vou continuar evitando ao máximo benzodiazepínicos e acho que dá para fazer isso com sucesso. No desespero, talvez uma opção ali como um trazodona, se o sujeito já usa alguma medicação de alguma forma, algum antidepressivo, alguma outra coisa. Se não usa,
eu vou reforçar a ideia do que você inclusive comentou quando você trouxe ali no episódio 13 a questão do magnésio. Discussão compartilhada, de olha, esse é o valor, isso é o benefício que vai te trazer, esse é o valor, esse é o benefício que vai te trazer, essas são as orientações que são interessantes serem seguidas. Então, pactuação, acho que ganha muita força. Excelente. Bora para o próximo, Boa. Aline? Eu vou. O artigo que eu trouxe hoje, ele é uma pergunta que é o efeito de estratégias intrapessoais e interpessoais na mudança de comportamento de atividade física nos idosos. Uma revisão sistemática do JAMA, bem recente, agora de 2024. E eu escolhi esse artigo porque eu acho esse tema super desafiador também para a prática, que é aumentar a aderência né, dos idosos nesses programas de atividade física. Então, a gente sabe que a atividade física regular vai ser muito importante, né, para os idosos manterem a autonomia, reduzirem risco de queda, enfim, de outras condições crônicas e melhorar a qualidade de vida. Esse estudo ele teve como objetivo avaliar a eficácia de diferentes estratégias de mudança de comportamento na promoção de aderência à atividade física de pessoas com mais de 70 anos. Então, eles dividiram entre uma estratégia de mudança comportamental intrapessoal, que eles nomearam assim como a possibilidade de resolução de problemas, o estabelecimento de metas, planejar as ações, e uma estratégia de mudança comportamental interpessoal, que envolver o compartilhamento e aprendizagem entre pares, com apoio social, a criação de rede e o engajamento. Então, o estudo ele fez uma intervenção randomizada que comparou os grupos. De estratégia de mudança comportamental intrapessoal, um programa de exercício montadinho, e um wearable para monitorar a atividade física, né? Aqueles reloginhos que monitoram a atividade. O grupo 2 era uma estratégia de comportamento interpessoal, mesmo programa de exercício e wearable. O 3 era a estratégia de mudança comportamental intrapessoal e interpessoal, o programa de exercícios e o wearable, e um grupo 4 ainda, que dava informações de atenção, cuidado em saúde, envelhecimento, esse programa de exercício e ainda o reloginho, o wearable. Então, esse programa de exercício era aquele Otago, não sei, Exercise Program, e eles são 17 exercícios que envolvem membros superiores, tronco e membros inferiores, que reforçam de força e de alongamento. Então, o desfecho primário que eles avaliaram foi a quantidade de atividade física realizada, né, em minutos diários de atividade física total. Então, entre atividade leve, moderada e vigorosa, durante um período de 7 a 10 dias. E essas medidas eram tidas pelo wearable dos participantes, né, que tinham um acelerômetro ali, então era possível ver quando que os idosos aceleravam. Então, os autores concluíram que essa intervenção, uma intervenção de 8 semanas, que teve o protocolo de atividade física, né, aquele Otago, wearable, e as estratégias de comportamento interpessoais, que envolveram aprendizagem e compartilhamento entre pares, familiares, amigos, mas não estratégias intrapessoais, resultou em um aumento significativo da atividade física total e atividade física moderada vigorosa, e esses resultados eles foram sustentados por 12 meses depois da primeira intervenção. Eu achei esse dado especialmente relevante para o modelo das nossas equipes, né, com o educador físico, grupos, né, a ação entre pares, a possibilidade de trocas, né, achei que essa conformação poderia se adequar bastante à nossa realidade. Excelente. Aline, eu fiquei com uma dúvida, não sei se você sabe responder. O wearable era usado só para monitorar e entender se a pessoa estava se movimentando mesmo ou não? Ou tinha alguma forma de estímulo ali, sei lá, ele lembrava de fazer atividade física ou tinha alguma coisa divertida para fazer? Parece que a ideia a recomendação era usar o tempo todo.
Mais para monitorar então mesmo. Legal, eu acho que é isso, né? Assim, num cenário onde você tem uma equipe multidisciplinar apoiando a equipe de estratégia, ou o médico e a enfermeiro em consultório, ou geriatra, talvez, pensando na população, funciona bem, assim. Acho que é uma coisa que eu fico pensando assim, o quanto eu conseguiria colocar na minha prática uma coisa como essa, assim. Atualmente, eu acho que apesar de interessante, é isso, né? Depende muito mais do que a gente sentado na cadeira no consultório com a pessoa. Vamos precisar de um time, até pensando nas relações interpessoais, a gente vai ter que promover. Não, e talvez assim, eu acho que uma alternativa, Patrick, acaba sendo engajar a família mesmo, né? Então, os filhos, né, daquele idoso, então, como você faz atividade física, né? Vocês podem fazer juntos, se engajar, né, para uma caminhada e juntos, enfim, acho que tem alternativas que essa troca, a construção de rede, né, pode ser com amigos, a comunidade. Então, por exemplo, o grupo de caminhada da UBS é um baita grupo que engaja, né, que faz rede, e as pessoas, né, as senhorinhas, elas estão bem engajadas, né, nessa atividade. Eu acho super relevante, assim, acho que talvez a ideia seja só fazer ao invés de fazer, a gente sempre pensa nessas estratégias intrapessoais, então, estabelece para você que você vai, né, fazer tanto exercício físico por semana. Talvez não dê para as pessoas aderirem tanto, né? Então, talvez juntar, olha, e seu filho, o que ele está fazendo? Vamos conversar, vamos ver como que ele pode, né, estar junto dessa atividade. Ou então vai pro forró, né, pra dança de salão da comunidade ali, que tem uma paciente minha que ela adora ir na dança ali. Pandemia, Exato. tadinha. Ficou muito chateada que fechou a dança dela por 3 anos. Nossa. Mas assim, agora voltou. Então acho que isso acho que tem razão nesse ponto. Assim, quando você consegue juntar o lado social disso numa atividade física, pode ser interessante. Ficar mais atentos aos dispositivos. Como você acha que isso impacta a sua prática? Eu acho, foi um bom ponto. Eu acho que talvez eu fizesse muito isso de tipo reforçar a pessoa, né, esse self-efficiency, né, da pessoa para tomar a decisão e fazer uma atividade física, mas talvez entre os idosos a possibilidade de estar junto mesmo, eu acho que muda as minhas ferramentas assim de indicação, de proposta para atividade física. Show de bola. Acho justo. Confesso que eu nunca parei para pensar dessa maneira. Acho que é legal olhar desse jeito. Bom, vamos seguir para o último, então. O último é meu artigo aqui, rapidinho, sobre uma revisão sistemática sobre o uso do minoxidil oral para perda de cabelo. Nenhuma condição específica, mas perda de cabelo no geral. Acho que a importância desse tópico é porque é uma coisa que tem sido conversada há muito tempo, né? Assim, já se usa o tópico, tem pessoal falando de finasterida, o minoxidil oral, mas tem que mandar manipular, qual que é o efeito disso, qual é o efeito colateral, vai cair a pressão. Então eu queria entender um pouco mais sobre isso, até como usuário de minoxidil oral aqui, salvou o meu cabelo no meu casamento, foi ótimo. Então eu fui olhar sobre esse. A revisão sistemática foi uma revisão sistemática feita no PubMed, com 16 estudos e trouxe 622 pacientes. O uso das doses foram doses baixas, assim, de 0,25 a 2,5 miligramas por dia. Até porque o que a gente tem na literatura é que os efeitos adversos de minoxidil, tipo queda de pressão e mal-estar, vão começar a aparecer a partir de 10 a 40, que era a dose que se usava lá atrás como medicação antihipertensiva, na década de 80. Então, os efeitos cardiovasculares foram bastante raros com essa dose, porque é uma dose, na verdade, que nem se esperava que tivesse quase efeito colateral. Avaliaram diversos tipos de condições, tá? Então, alopecia androgenética, né, que é isso, a alopecia geralmente do homem, né, com esse tipo de entradas, ou o cucuruto aqui que fica aparecendo atrás, eflúvio telógico, alopecia areata, então um monte de condições. Isso eu achei um ponto fraco do estudo até, assim, porque daí você fica menos na dúvida de, funcionou, mas funcionou para tudo, funcionou só para um? E o que ele conta, na verdade, assim, a conclusão dele é que não teve efeitos colaterais importantes de cardiovasculares e que teve um tratamento efetivo em homens
usando entre 2,5 e 5 miligramas orais ao dia. Então, doses muito baixas não tiveram efeito. Mas aí eu vou ser honesto assim com relação ao estudo que eu até achei o tratamento, a avaliação é boa, o resultado é positivo, mas honestamente achei um estudo muito fraco assim, até a maneira como o estudo é apresentado, não tem os diagramas, ele não coloca os estudos, não coloca as figuras para a gente começar a entender onde estão os pontos positivos. Isso de juntar um monte de coleção de condição numa bola só assim e apresentar isso mais ou menos junto. Então assim, acho que deixou um pouco a desejar para mim a qualidade do estudo, apesar da conclusão ser de maneira reta, né, straightforward, meio tranquila. Tá? De 2,5 a 5 miligramas em homem ajuda a queda de cabelo. Ok, mas para quem? Para todo mundo? Então uma coisa para se levar em consideração. Hein? E você acha, Patrick, que dá para tomar também como também como achado desse estudo, assim, o baixo risco de efeitos colaterais, assim? Eles concluem isso também? Conseguiram observar isso? Eles concluem isso, mas de novo, tá? Assim, eu confesso que esse estudo aqui, eu talvez tenha que trazer de novo uma avaliação sobre minoxidil. Eu achei não demais, porque eu achei fraco, assim. Eles estão falando que não, mas essa daqui deve ter algum grau de qual é o nome? Conflito de interesse. Conflito, mas honestamente, assim, então achei que podia ter sido feita melhor, assim, mais bem executado o estudo. Eu acho que, bom, não dá para afastar, tá, Aline? Eu não afastaria a partir desse estudo. Ao mesmo tempo é isso, né? Se é uma condição extremamente prevalente em homens, fique incomodado. Pode testar com uma dose baixa, escalona um pouco e vê se a pessoa não tiver efeito colateral. Se não tiver, pelo jeito tem algum grau de benefício. Mas, de novo, dividindo muito com o paciente, a pessoa ali no consultório, o benefício e o potencial risco ali. Dada a variedade de dose, né, entre 0,25 e 10 miligramas, justamente a de 2,5 e de 5 miligramas são as mais disponíveis no mercado. Então, tem uma questão aí de viés. Tem um ponto importante que eu acho de falar assim, é porque a alternativa dele tópica tem que ser usada 2 vezes ao dia, né? Assim, então a aderência ao tratamento geralmente é muito baixa. Então eu tenho buscado uma alternativa que seja assim razoável e fácil de usar para pacientes homens que estão querendo perder menos cabelo ou repor algum cabelo aí. Então, não sei, tá? Assim, acho que pensando no meu dia a dia, eu usaria ele como uma dose baixa, média, tentando começar baixo e subir um pouquinho. Se tiver efeito colateral, a gente para ou volta a dose. Mas eu não fico me parecendo assim que é uma baita dose e remédio milagroso sem efeitos colaterais de cara, assim, não. Justo. É isso por hoje, pessoal. É isto. Até a próxima. E um abraço.